consegue citar o nome de 3 arquitetas reconhecidas internacionalmente? Todos nós aqui, profissionais da área ou não, a gente se lembra do Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, ou do famoso Menos é Mais, do Mies van der Rohe. Mas quantos aqui se lembram das arquitetas? Das mulheres que pensam e constroem o espaço em que vivemos? A gente não lembra das arquitetas porque elas não existem ou porque elas são invisíveis? Assim como vocês, nós, estudantes de arquitetura e urbanismo, a gente foi surpreendida quando a gente comprou essa coletânea de livros intitulada Grandes Arquitetos. Entre os 18 nomes selecionados, só tinha uma mulher. E daí a gente ficou instigada por essa contradição. Foi uma contradição aparente, foi uma revelação, que ao mesmo tempo foi intrigante, mas reveladora. Em um curso de graduação onde hoje no Brasil a grande maioria das estudantes são mulheres, as referências são sempre masculinas. Instigadas por esse paradoxo aparentemente inexplicável, a gente começou uma pesquisa em busca das mulheres na arquitetura e no urbanismo. Quando a gente começou a fazer essa pesquisa, muitas perguntas foram surgindo e a cada resposta a gente tinha uma nova surpresa. A gente começou a perceber que esse abismo ele existe não é porque as mulheres não têm produção ou porque não têm competência. Esse abismo ele existe porque as mulheres são marginalizadas. Todo esse questionamento e essas perguntas nunca feitas, elas começaram a ganhar uma força ainda maior quando a gente começou a olhar à nossa volta. Brasília, símbolo da cidade planejada, pensada em cada detalhe pelos grandes arquitetos. Seria a nossa cidade uma concretização dessa arquitetura feita por homens e para homens? Pois é. A gente só começa a olhar à nossa volta e a gente vê como que esse fazer arquitetônico pensado em mentes e rotas masculinas, ele acaba formando uma cidade que ela exclui e coloca em perigo as suas mulheres. Olhando para Brasília, a gente tem o exemplo das empenas cegas, por exemplo, que são essas paredes sem nenhuma abertura que a gente vê na maioria dos prédios da capital. Essas empenas cegas elas foram pensadas pelos arquitetos como um grande e expressivo detalhe arquitetônico. O que eles não pensaram é que essas paredes cegas elas formam longos caminhos escondidos que não protegem quem está passando do olhar protetor que poderia ser oferecido pelos moradores desse prédio. Por que não lembrar das longas distâncias e da setorização, que são um marco da cidade também, e que acabam impondo a nós, mulheres principalmente, várias dificuldades e um medo muito grande quando a gente tem que atravessar sozinhas longos caminhos desertos para fazer nossas atividades diárias. Alguns exemplos da história mundial, eles nos ajudaram a entender melhor e também a explicar por que a mulher foi colocada assim ao longo da história da arquitetura. Um desses exemplos é essa mulher aqui, a Sophia Hayden Bennett. Ela foi a primeira mulher a ser aceita no curso de arquitetura no MIT, que é uma faculdade bem famosa nos Estados Unidos. Em 1891, ela ganhou um concurso de projeto para fazer o projeto do Edifício da Mulher na Exposição Colombiana que ia ter em Chicago naquele ano. Embora ela tenha ganhado o projeto, a construção desse edifício foi constantemente marcada pelo embate por parte do comitê de construção, que era formado, claro, só por homens, contra a arquiteta. Muitos consideram que esse embate levou a Sophia ao sanatório, ainda antes da conclusão do edifício, e ela foi impedida de ver a inauguração do próprio projeto. A Sophia, ela ganhou nessa época cerca de $1.000 para a realização desse projeto, enquanto seus colegas homens recebiam cerca de 10 mil para fazer um projeto do mesmo tamanho. Em outros casos, a gente foi vendo como que algumas dessas mulheres tiveram as suas produções invisibilizadas ou atribuídas exclusivamente aos seus sócios e maridos. Algumas delas precisavam até mesmo do apoio desses para ter as suas obras legitimadas. É aquela máxima tão comum, tão naturalizada nas nossas falas, mas tão machista. Por trás de todo homem há sempre uma grande mulher. O caso mais flagrante a gente pode ver pelo Prêmio Pritzker, que é o principal prêmio da arquitetura mundial.
Em quase 40 anos de existência, esse prêmio só premiou 2 mulheres, e uma delas foi em conjunto com o marido. Nesses exemplos, o caso mais flagrante é o da Denise Scott Brown. A Denise ela é uma arquiteta com formação na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 60, e ela tem uma longa produção arquitetônica ao lado do marido, o mundialmente conhecido Robert Venturi. Em 91, o Robert Venturi foi premiado com o Prêmio Pritzker, ignorando toda a produção e a colaboração da Denise. Hoje, existe uma petição com um abaixo-assinado para que a Denise seja retroativamente laureada com o prêmio. Essa petição ela já ultrapassa cerca de 12 mil assinaturas e ela conta com a assinatura do marido e também da Zaha Hadid, que foi a única mulher a ganhar sozinha o prêmio. A gente nem precisa ir tão longe para ver esses exemplos, basta olhar à nossa volta. Quantas e quantas mulheres foram apagadas pelos seus maridos na construção de Brasília? A nossa cidade ela tem dívida histórica com as mulheres, principalmente com essas que participaram da fase inicial de construção da cidade. Um exemplo é a Mercedes Parada. Ela fez o mapa das desapropriações das terras na capital. E, embora ela ficasse dia e noite trabalhando nisso, fazendo as medições e os desenhos embaixo das árvores tortas do cerrado, quem levava todo o crédito e reconhecimento por esse trabalho era o seu marido. Esse debate sobre tudo isso que eu tenho falado para vocês e essa questão da representatividade, ela tem que se expandir. Ela tem que atingir não só a formação, mas também a nossa produção. Ao longo desse tempo que a gente tem trabalhado com o coletivo, a gente foi percebendo como isso pode ser expandido. São professores que começam a incluir arquitetas e urbanistas nas referências das suas disciplinas, coletivos feministas que vão sendo formados nas faculdades de arquitetura e urbanismo em todo o país, intervenções na cidade que pensam essa cidade como um lugar de acolhimento e não de repressão da mulher. Foi um questionamento inicialmente pequeno, restrito, mas que foi intensificado pela vivência nessa Brasília dos homens. E que, com o tempo, o que a gente percebeu é que isso é um questionamento que atinge todas as áreas profissionais. Mais do que isso, é como uma força que se une para que a gente forme uma força que vá buscar um novo caminho nessa direção que a gente deseja. As nossas cidades, elas são formadas por um cenário múltiplo. E a gente, enquanto arquitetos e urbanistas, e não só nós, mas todos os profissionais que trabalham no planejamento dessas cidades, eles têm que levar isso em consideração na hora de fazer as nossas cidades. Se uma mulher se sente segura no espaço, esse é um espaço seguro para todos. Agora, eu tenho certeza que vocês conseguem me dizer o nome de 3 arquitetas famosas. Zaha Hadid, Alina Bobardi, Denise Scott Brown, até a Sofia, que eu te citei aqui agora. Mas vocês conseguem me dizer o nome de 3 reitoras de universidade? 3 líderes políticas atuais? 3 estilistas? 3 mulheres em cargos de comando na sua área? Muito obrigada.